parece que essa mensagem ela não está no Novo Testamento, porque os crentes de atualidade, de hoje, já não acreditam mais nos milagres que Deus propõe para nós. Ou seja, o texto do Novo Testamento de João, ele vai falar de uma cura extraordinária. Se você examinar bem esse texto, nós vamos ver aqui que havia em Betesda, na época de Jesus, um tanque ali presente, aonde havia uma crença que permeava aquele lugar. Qual era a crença? A crença que rodeava o tanque é que qualquer que tivesse algum tipo de enfermidade, alguma doença física, e ele estivesse atento naquele tanque ao movimento da água em que o anjo descia a certo tempo. Então as pessoas, elas comentavam, elas sempre falavam o seguinte: olha, lá no tanque de Betesda é possível ser curado de qualquer enfermidade. Se tiver uma enfermidade crônica, uma cegueira, uma deficiência nas pernas, qualquer enfermidade. Agora, parecia ser até simples, mas não era tão simples, porque só era curada a pessoa que tocasse nas águas, logo depois de ser movimentada pelos anjos, ou pelo anjo que curava. Não era todos, era o que primeiro tocasse naquela água, que fosse movimentada pelo anjo. A Bíblia não descreve a cada quanto tempo esse anjo descia, se era todos os dias, se era 2 vezes ao dia, se era 3 vezes, se era 1 vez por semana. Agora, a Bíblia descreve que ali juntava muitas pessoas enfermas, esperando o movimento das águas. E o texto ele vai falar de um homem que tinha uma enfermidade, creio eu, nas pernas, porque ele mesmo vai dizer que ele ali parado, esperando ser curado, e ele estava há 38 anos esperando ser curado. Eu quero te fazer uma pergunta: quanto tempo tem que você chora e ora pelo seu propósito? Quanto tempo tem que você está pedindo a Deus por uma vitória? Porque essa passagem ela vai falar de uma coisa muito importante, da perseverança na fé. Eu tenho que ter fé, mas a minha fé ela tem que ser movida por uma perseverança. Pastor, o que é perseverar? É esperar com paciência. Porque o agir de Deus, em muitas das vezes, pode parecer ser tardio. Mas nós vimos na aula passada, no culto passado, que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Este homem, ele vai dar para nós uma grande lição. Pastor, qual lição que ele vai dar? Que eu posso confiar em Deus, esperar em Deus, que Ele nunca vai me desamparar, ainda que eu ache que esteja demorando. Glória a Deus. Olha que interessante. Quantas vezes você em oração já não perguntou: Senhor, será que o Senhor não vê que eu estou sofrendo? Será que o Senhor não se incomoda com a minha dor? Porque parece que a demora, o tardio de Deus agir em nossas vidas, o silêncio de Deus, a demora muitas vezes, porque cai em percepção, em concepção em nossa vida o seguinte: poxa, se Deus me dando poder, e eu sou servo dele, eu sou filho dele, estou orando, estou clamando, por que ele não faz rápido? A Bíblia diz que esse homem estava há 38 anos esperando uma cura. 38 anos. E por 38 anos ele vai ficar ali. Eu fico imaginando ele saindo pela manhã, pegando a sua cama. Eu acho, creio eu, que ele não era totalmente paralítico, ele tinha uma deficiência na perna, porque ele mesmo vai dizer em certo momento que há algum tempo ele tentou ir, eu não sei se rastejando, não sei se
correndo não pode, né? Mas pelo menos com pressa. Porque ele vai dizer assim, olha, Jesus vai dizer assim, filho, o que você quer que eu faça? E ele vai dizer, eu quero ser curado. Eu já vi o movimento dessa água, mas quando eu vou, veio um antes de mim, ou seja, ele não tinha habilidade. Quantas vezes você já se queixou com Deus que você não tem uma habilidade para fazer aquilo? Quantas vezes você se queixou com Deus e disse, Senhor, eu queria saber fazer mais, eu não tenho capacidade, não tenho habilidade para fazer o que eu estou precisando fazer? Quantas vezes você já sentiu-se incompetente, incapaz de fazer algo, e você clama a Deus porque a sua incompetência, a sua incapacidade te limita a fazer certas coisas? Mas essa limitação é tudo que nós precisamos para agir de Deus agir em nossas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes que eu chegue no final dessa mensagem, eu já vou adiantar para você que era impossível que ele fosse curado. Não pelo tanque. Nunca ele seria curado pelo tanque. Diga assim, por que, pastor? Por que, pastor? Não, meu ouvido, diga assim, por que, pastor? Por que, pastor? Porque era necessário que aquele que fosse curado fosse rápido. E ele mesmo vai dizer que várias vezes ele tentou, várias vezes ele viu as águas se movimentar, várias vezes ele viu o anjo descer, por várias vezes ele sabia que ele estava no lugar certo, no momento certo, na hora certa, mas ele falava assim, olha o que ele vai dizer, eu vi o anjo descer, eu presenciei muitas vezes pessoas sendo curadas nesse lugar, eu sei que eu estou no lugar certo, eu sei que Deus opera, eu só não entendo porque Deus não opera na minha vida. Porque a crença e a dependência de ser curado pelo tanque era o que o primeiro visse e descesse, tocasse. Eu fico imaginando que não era tão fácil para ele ficar perto do tanque, mas pelo menos ele estava próximo. Eu quero dizer uma coisa para você: fique próximo das pessoas que você sabe que tem fé em Deus. Fique próximo das pessoas que creem naquilo que você acredita. Ele não estava fora do ambiente de cura, ele estava próximo do ambiente de cura. Uma das coisas que nós podemos aprender com ele é o seguinte: por mais que eu não consiga ser curada hoje, pelo menos eu tenho que caminhar com quem é curado, porque todos os dias ele vai dizer, quando eu vou, vem um antes de mim e toca nas águas. Eu fico imaginando aquele homem chegando em casa, ainda paralítico, e a família muitas vezes assim, ele não foi curado hoje não? Larga disso, você nunca vai ser curado. Você é uma criança idiota. E ele vai dizer, creio eu, não é idiota. Hoje eu estou mais animado do que ontem, porque hoje o outro foi curado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu estava perto da minha cura. Eu vi quando o anjo movimentou, eu vi as águas se movimentando. Pena que eu não tive agilidade, não tive rapidez para correr logo por lá. Todas as vezes que eu tento ir, eu não consigo porque eu sou lento. Mas vem mais rápido, por hoje uma mulher cega foi curada. Ontem eu também vi um homem que tinha uma lepra também foi curado. Eu fico imaginando, se a gente pudesse perguntar para esse homem quantas vezes ele viu alguém sendo curado, ele vai dizer, várias pessoas foram curadas. Então eu sei que eu estou no lugar certo, eu sei que eu estou no ambiente certo, eu estou rodeado de pessoas que têm o que? A mesma fé que eu tenho. Se rodeie de pessoas que acreditam as mesmas coisas que você acredita. Você tem que ter a mesma fé, você tem que se rodear de pessoas que têm fé sua ou maior que a sua. Nunca fique perto de pessoas que não acreditam no milagre. Eu acho interessante que a Bíblia vai dizer, o relato de João vai dizer que Jesus sabia que aquele homem estava ali há muito tempo. Deus conhece a tua dor, Deus conhece o teu sofrimento, Deus está vendo o que você está passando. Todas as coisas estão sendo anotadas, e tudo que você está passando é um propósito da parte de Deus. Porque quando Deus te usar, Ele vai te usar, vai fazer com que a sua história sirva para poder servir de testemunho para outras pessoas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós somos a história que Deus está contando agora. A Bíblia diz que quando Jesus agora se depara para encontrar com Ele, o que chamou o líder de ser curado, a perseverança e a persistência naquele lugar, por mais que ele não fosse curado pelo tanque de Betesda, ele seria curado. E foi curado, não pelo anjo, mas pelo segundo anjo. Deus havia separado para ele uma cura melhor, porque nunca ele seria curado pelo movimento das águas, porque dependia de agilidade.
Ainda que assim ele não desistiu, e isso fez com que Deus o abençoasse de que forma? Porque o anjo movia as águas, mas quando os anjos não moverem a teu favor, o próprio Deus vai em teu favor até o encontro, porque Jesus foi até o encontro dele e perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Quer ser curado? Ele falou: eu quero ser curado, eu preciso ser curado. Mas olha, não tem ninguém, não tem homem algum que quando eu vou me lance no tanque. Às vezes a gente está esperando que Deus opere por meio de pessoas. Às vezes você espera que uma porta se abra porque alguém vai te procurar, mas nem sempre Deus precisa que o homem faça. Às vezes Ele mesmo pode fazer um milagre na sua e na minha vida. Jesus chega para ele e fala assim: não precisa que o anjo movimente, eu não preciso que a água te toque. Jesus dá uma palavra para ele assim: levanta e anda. Ele não tinha fé para ser curado daquela forma. Se Jesus tivesse movimentado as águas, ou então se Jesus tivesse permitido que o anjo descesse naquele momento, Jesus tivesse levado ele até o tanque, essa era a fé dele. Mas Jesus mostrou para ele que o Deus que opera milagres não opera de acordo com o que a gente quer. Deus tem maneira diferente de operar na minha e na sua vida. E é assim que Ele vai fazer. Ele vai operar de maneira diferente, de maneira única, de maneira extraordinária, de forma separada, indistinguível na minha e na sua vida. A sua história será uma nova história que Deus vai contar para as pessoas. Às vezes a gente está esperando que Deus faça a mesma coisa na minha e na sua vida, como Ele fez na vida de fulano, mas Deus tem uma outra história para contar a seu respeito. Deus vai te usar de maneira diferente, de forma diferente, para mostrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que tem maneiras e multiformes, maneira de usar a quem quer que use. E Jesus dá uma palavra para aquele homem: eu não preciso de anjo, eu não preciso de água, eu não preciso de nada, eu posso te dar cura. Eu só preciso que você acredite, levanta e anda. E aquele homem levanta e começa a andar e fica curado. Essa cura aconteceu há uns anos atrás, mas o Jesus que operou aquela cura é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Eu só preciso que você creia que ainda que tardio, ainda que talvez você ache que Deus não está olhando para você, Ele está contemplando a minha e a sua vida. Glória a Deus. Todos os dias Ele sabe as lágrimas, Ele conhece o sofrimento, Ele sabe até onde nós podemos suportar. Ele tem na mente dele, nas palmas da mão anotado, até quanto você vai suportar. Eu fico imaginando que quando José entregou a revelação para aqueles dois homens que estavam no cárcere, José vai pedir para que um deles se lembre: olha, quando você for falar com o faraó e você for solto, lembra de mim, fala para o faraó. A Bíblia diz que o menino ele sai, o homem sai dali, o padeiro sai dali, esquece totalmente José. E fica imaginando José falando assim: poxa, eu revelei o sonho daquele cara, eu dei uma palavra para ele, pedi para que ele falasse ao faraó a meu respeito. E parece que naquele momento José poderia ter pensado: Deus se esqueceu de mim. Mesmo eu pedindo aquele homem também se esqueceu de mim. Porque José confiava que aquele homem pudesse libertá-lo. Mas a história de José estava escrita nas palmas da mão de Deus. Tudo o que aconteceu acerca de José estava preparado para ele. Se Deus tivesse ouvido, se aquele homem tivesse lembrado, se a esperança de José, que era aquele homem, tivesse acontecido, José teria saído do cárcere, no máximo que ele seria auxiliar de padeiro. Mas Deus tinha uma posição melhor para ele, não era auxiliar de padeiro, era governador do Egito. E só podia acontecer da forma com que Deus tinha escrito nos céus. E a forma com que Deus tinha escrito é que no tempo presente, 2 anos depois, o faraó teria um sonho, e ele esqueceria desse sonho, ele precisaria que houvesse um intérprete. E é nesse momento que o padeiro lembra de José. Porque quando ninguém mais conseguir interpretar o sonho, revelar o sonho do faraó, o padeiro vai dizer: agora eu me lembro dos meus pecados. E eu conheci um homem no cárcere. E esse homem, ele tinha o dom de interpretar os sonhos. Parece que Deus se esqueceu. Parece que até o padeiro se esqueceu. Mas quando Deus chegar ao tempo da sua vida,
vida, até aqueles que se esqueceram de você vão lembrar que fizeram uma promessa para você. E foi no padeiro e falou assim, e o faraó disse assim: que negócio é esse, rapaz? E aí o padeiro vai contar, quando eu estava no caça, envolvido naquela situação, onde foi provado que não tinha nada contra, que o Senhor mandou enfocar o outro rapaz. Eu me lembro, e tinha um homem lá, um judeu, chamado José, e ele interpretou sonhos. E assim como aconteceu comigo, o padeiro foi enforcado e eu fui restituído ao meu cargo. O faraó falou assim: então manda chamá-lo. Eu fico imaginando quando o José recebe a notícia de que Deus, o faraó, mandou chamá-lo e Deus não se esqueceu dele. Eu acho tremenda essa passagem porque às vezes as lutas nos fazem desanimar de servir a Deus. Verdade. Eu fico imaginando 38 anos doente. Eu fico imaginando quantas vezes esse homem não se desanimou de crer em Deus. Dizer assim: comigo não vai acontecer, esse negócio não acontece comigo. Mas ontem ele desanimou, hoje ele amanheceu animado e voltou a lutar. Eu fico imaginando que 2 anos se passaram, a história diz que pelo menos 3 anos e meio José ficou no caça. Eu fico imaginando que quando o faraó manda chamá-lo, um homem inocente que não havia feito nada, não era para estar ali. A Bíblia diz que José, ele rapa a barba, troca as vestes, se prepara para se encontrar com o faraó. E quando o faraó vai dizer, ele diz assim: eu ouço te dizer bem a teu respeito. Eu ouvi falar em você ao Espírito de sabedoria, o Espírito de Deus. Eu fico imaginando José dizendo assim, e a Bíblia diz que José responde para ele assim: o que está em mim não é meu, existe um dono. O que o faraó precisa não está em mim, eu sirvo a um Deus, e é Ele o dono do dom. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem que ficou 3 anos aproximadamente no caça, esquecido, talvez desanimado de lutar, talvez desanimado de crer, porque às vezes o cárcere, às vezes o esquecimento, às vezes o silêncio, as lutas, a injustiça nos desmorece, pode nos parecer que é contra nós, mas José conseguiu manter íntegro a sua fé e a sua fidelidade a Deus. Ele podia dizer assim: eu não sei de nada que você está falando, aliás, nem sei o que você está pensando, eu nem sirvo esse Deus mais, ele meio que servia. Aliás, ele volta para o braço, porque o lugar do Deus não tenta sair. Já viu gente desanimada? Gente que desanimou, gente que já se arrependeu de ter se arrependido. Gente que já esqueceu de como é Deus, de como o Senhor é. Gente que perdeu o caminho da igreja, gente que já perdeu o caminho da oração. Não sabe mais orar, não sabe mais clamar, não acredita, não confia em Deus. José não. Os 3 anos se passaram. E José vai dizer assim: o que eu tenho dentro de mim não me pertence, tem um dono, ao Deus que eu sirvo. Pode falar, porque o que está no coração do faraó, Deus vai te entregar a solução. Em momento nenhum José disse que não servia a Deus. Estou aqui para te entregar aquilo que Deus tem. O faraó vai contar o sonho, José vai dar a interpretação. Além da interpretação, José vai dar um conselho, que é a palavra sabedoria. José interpreta o sonho e dá um conselho para Faraó, de que forma deveria Faraó se preparar para os anos que viriam. Faraó olha para um lado e fala assim: não vejo aqui ninguém que tem esse dom, que tem essa sabedoria. Eu vejo que esse menino foi iluminado por Deus. E a Bíblia diz que Faraó tira o anel do dedo e fala assim: a partir de hoje, você vai ser o governador do Egito. Deus. Toda a promessa que Deus havia feito para aquele menino há 13 anos se cumpriu. Pode levar 2 anos, pode levar 3 anos, pode levar 10 anos, pode levar 38 anos, vão se cumprir. Aleluia. Porque Deus promete, não falha. Eu creio, Jesus. Eu fico imaginando, irmãos, aquele homem chegando em casa, com a cama na mão, nas costas, andando, Oh, glória. bate na porta. As pessoas lá, olha, não acredita, o que é isso que aconteceu? Falei para vocês que um dia ele vai ser curado. E conta para nós, você viu o movimento das águas, você não chega
movimento de água, rapaz. Deus que eu sigo não precisa que água se movimenta. O Deus que eu sigo, ele veio ao meu encontro pessoalmente. Eu falei com ele que precisava de um anjo, ele falou que não precisava de anjo, porque ele era a cura, ele era a libertação. Ele não precisa de anjo, ele não precisa de lago, ele não precisa de nada, ele só precisa que eu acreditasse. Eu acreditei e ele me curou. Que negócio é esse? Conta pra gente, eu vou contar, senta aqui. Uma nova história está sendo escrita na vida de vocês. Eu sou uma nova história. Glória a Deus. Eu fico imaginando José entrando dentro depois do seu palácio, dentro do quarto, aonde havia sido coroado, porque ontem ele dormiu escravo, ontem ele dormiu esquecido, hoje ele era governador do Egito. Coroado, exaltado, dentro do palácio. Aleluia, Jesus. Eu fico imaginando José dobrando o joelho e falando assim: Senhor, valeu a pena esperar, porque eu não imaginava que o que o Senhor tinha para mim era grande, era tão grande. Por isso que Paulo vai dizer: olha, quero dizer uma coisa para vocês, não se esmoreça com a luta, porque nenhuma luta, nenhuma tribulação, nenhuma perseguição pode se comparar com a glória que está prevista para nós. Paulo vai dizer assim: todas as lutas que vocês passarem servirão como peso para que Deus possa coroar a tua vida. Paulo vai dizer assim: olha, se eu pudesse contar, eu não posso. As coisas que eu vi lá em cima do céu, no terceiro céu, porque eu não sei dizer, porque eu estava, não sei se eu estava no corpo, fora do corpo, eu só sei dizer que nada que você imagine com os olhos, com o ouvido, com a mente, com o coração, pode se comparar com as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Glória a Deus. Para aqueles que Deus ama, não, você nem precisa amar a Deus, Deus já te amando, já é o suficiente para Ele poder te abençoar. Porque nós não conseguimos amar a Deus na mesma dimensão que Deus nos ama. Nós estamos limitados a um corpo, a uma situação, a um tempo. A Bíblia diz que o amor de Deus é excelente, é sobremaneira. Tão maneira é que ele sobressai o nosso pensamento. Paulo vai dizer assim: olha que Mateus vai escrever: a forma com que Deus nos amou é tal maneira a capaz de dar o teu filho unigênito. Deus. Quem conseguiria de vocês matar um filho no lugar de um bandido? Quem? Quem entregaria o seu filho para morrer no lugar do Alexandre de Moraes? Ninguém. Quem entregaria seu filho para morrer como chefe do exército, chefe do comando vermelho? Quem entregaria sua vida para morrer, para a vida daquela pessoa que estuprou, matou uma criança? Ninguém. Mas Deus, Ele ama todos nós. Verdade. Pastor, mas eu sou bom. Eu sou bom, pastor. Deus morreu por mim é bom. Nós estamos afundados nos nossos pecados e deleites. Exatamente. No nosso pior momento, Deus nos amou. Agora que nós melhoramos um pouquinho, e isso é graça de Deus, às vezes nós nos confundimos. Por isso que Paulo vai dizer assim: até possa ser que alguém ouse morrer por um bom e um justo, mas por um pecador, por um bandido, ninguém. Por isso o amor de Deus é de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus?